sempre me fazem. Como que eu estudo no final de semana? O que eu faço para manter minha constância de estudo no espanhol no final de semana? Gente, se você programa as suas aulas para você assistir de segunda a sexta, eu indico muito que você mantenha o teu contato com o espanhol no sábado e domingo. São 2 dias que você pode ter muito conhecimento acumulado. Imagina 2 dias por semana. Final do mês já são 8 dias. É muita coisa que você vai perdendo ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano de estudo. Então é o seguinte, mantenha um contato de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida. Primeiro, imersão ativa. Faça imersão ativa sábado e domingo, com filme, com série, com música, com podcast, com vídeo no YouTube, com tutorial de viagem, tá aí planejando a tua viagem para a Patagônia? Pega um vídeo lá no YouTube 100% em espanhol, de um nativo explicando. Estuda aquele vídeo, faz a tua imersão. Aqui no canal já tem dica de como fazer essa imersão ativa. Eu expliquei tudo naquele vídeo de como realmente fazer uma imersão usando essas mídias em espanhol para funcionar de verdade. Então, fica de olho, assiste lá e aplica, né? Porque é muito mais legal. Saiu agora, até vi, meu marido me falou hoje lá. Saiu a 2ª temporada da série Sky Rojo. Não sei se vocês já viram. É uma série bem engraçada, bem legal. E tem mistura de vários sotaques. Tem o personagem da Espanha, outro da Argentina, outro acho que é de Cuba ou Porto Rico, algum. E aí você se entretém com aquilo e tá estudando ao mesmo tempo. Mas não de forma passiva, hein? De forma ativa, assiste o vídeo, faz direitinho. E aí você consegue manter essa frequência de estudo e tá em contato tanto no sábado quanto no domingo. Faz de manhã, então antes do almoço, ali 11 horas da manhã, vou fazer 30 minutos de imersão ativa, das 11 às 11h30. Pronto. Acabou. Passou o sábado, você já teve a tua obrigação cumprida ali, você já conseguiu ter contato com o idioma. Domingo, a mesma coisa, prefiro à noite, beleza, pega ali 8, 8h30, faz a tua imersão com uma música que você curte, você já tá ali curtindo a música, é muito mais legal de você manter o contato dessa forma. Segunda-feira, você volta para tua rotina, volta para as suas aulas de espanhol, beleza? E aí eu preparei aqui para vocês, gente, um calendário, uma ideia de como você pode estruturar esse estudo, tá? É um calendário no nível 1, digamos assim, vou até mostrar aqui. É um calendário nível 1 para quem está começando nos estudos e que precisa começar a pegar esse ritmo. Para quem já está mais acelerado, então tem que fazer algumas adaptações, tá? Então, se você está começando a estudar no espanhol e quer realmente ter ritmo de estudo, quer ter constância, eu trouxe aqui essas dicas para vocês. Primeira coisa, na segunda-feira, você pode começar fazendo um treino de pronúncia. Então, tem vários sons que a gente precisa treinar dentro do espanhol. A começar pelo R, né? Esse R vibrante. Então, faz um treino do R vibrante aqui. Faz um treino de vogal. Vogal no espanhol dá bastante problema. Tem que treinar a pronúncia. Eles não têm O. Inclusive, tem vídeo aqui no canal também falando de pronúncia. Treine a tua pronúncia. Terça-feira, assiste a aula aqui, toda terça-feira, 19 horas, tem aula aqui para vocês de espanhol. Então, assiste uma aula de espanhol. Tem muita aula aqui no canal para vocês assistirem. E aula de conteúdo, aula de verbo, aula de pronome, aula que vocês precisam, tá? Não é só realmente ficar assistindo dicas de gírias, de não sei o quê. Gírias é muito bacana, é ótimo aprender gíria, mas você não consegue usar a gíria se você não tem a estrutura do espanhol. Você não consegue usar uma gíria solta o tempo todo. Você precisa aprender a conjugar verbo. Você precisa aprender a colocar o pronome. Senão não faz sentido nenhum aquela expressão no meio ali do teu vocabulário se você não consegue usar. Você precisa sim de gramática. Então tem muita aula aqui para você, tá? E aí, quarta-feira, bora praticar a leitura? Leitura, pega aí o jornal El País, eu praticava muito com El País. Pega a notícia e lê em voz alta. Então leia, treine, se escute, grave o áudio da sua leitura e escute depois. Faz a tua prática de leitura, certo? Já anotou aí? Segunda, treino de pronúncia. Pode ser o R, pode ser vogal, pode ser qualquer dificuldade que você tenha.
Terça-feira, assiste a aula aqui do canal às 19 horas para você realmente ter base, ter conteúdo de espanhol para conseguir aplicar. Quarta-feira faz prática de leitura. Pode ser de jornal, pode ser de revista, pode ser de site, pode ser blog de viagem, qualquer coisa. Quinta-feira, introduza nos teus estudos a gravação de áudio. Gente, é muito importante você gravar áudio. E aqui nesse caso que eu falo grave áudio, não é gravar você lendo, igual foi a ideia para você fazer na quarta-feira. Quinta-feira, grave um áudio de você falando. É gravando áudio que você vai começar a estruturar o teu raciocínio em espanhol. Então, grave um áudio descrevendo como é o seu quarto em espanhol. Grave um áudio de você descrevendo como que tá a sua comida, o que você está comendo, o que tem ali dentro, os ingredientes, como que foi preparado. Grava um áudio de uma história engraçada que aconteceu com você, uma fofoca lá do trabalho, sei lá, qualquer coisa, uma história lá da tua niñez, lá da tua infância. Essa palavra em português é infância. Infância. Então, toda vez que você grava o áudio contando, não é leitura, é estruturando o raciocínio. É muito importante que você tenha esse hábito dentro dos teus estudos, tá? E aí, a gente vai falar aqui na sexta-feira. Coloca um podcast. Vamos começar aqui fazendo as imersões. Podcast é um treino um pouquinho mais difícil porque não tem a imagem para te ajudar a entender, como uma série, um filme e tal. Então, podcast aqui, eu não tô falando para você pegar um podcast de conteúdo, onde a pessoa lá, o professor tá te explicando o porquê do imperativo, o negativo é assim, assim, assado. Não. Pega um podcast realmente em espanhol. Tem vários aqui, até fiz um post esses dias indicando vários podcasts onde eles contam histórias. Então, mitos e histórias, a história das coisas. Então, tem vários podcasts que eles simplesmente estão falando, estão conversando entre eles. Então, escute o podcast, pesca ali várias palavras novas para o teu vocabulário dentro do podcast. E no sábado, igual eu comentei com vocês, sábado e domingo, dia de imersão ativa. Dia de colocar a série que você curte, de colocar o filme, de escutar a música de forma ativa, para ativar o teu espanhol, certo? Então aqui eu deixei para vocês vou até voltar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma programação para você realmente aprender a desenvolver o teu espanhol. Certo, gente? É muito bacana vocês fazerem isso. Esse aqui é um nível 1, igual eu comentei com vocês, é um nível mais básico para vocês irem estudando. Óbvio, eu aconselho vocês fazerem as 5 aulas por semana de espanhol, isso agiliza muito, mas não vamos começar afobado. Então, vamos começar devagar e tenta aplicar isso uma semana e depois me conta como é que foi. Tenta fazer essa rotina e me contar exatamente o que foi mais difícil, se deu certo, se não deu certo, se falhou algum dia aqui, se você conseguiu aplicar a regra lá dos 2 dias de flexibilidade, passou 2 dias sem estudar e já voltou. Então, isso é bem bacana pro ritmo de estudo de vocês. Certo, gente?